Paz do Senhor, igreja abençoada do Senhor Jesus, igreja Ceifa. Um grande abraço aos pastores, pastor seu, pastora Flávia. Que satisfação estar de volta. Hoje com um novo livro, Profetas Maiores. Você está vendo aí os slides. Falar nisso, deixa eu dar um crédito aqui. Pastor Nunes é quem preparou esse material. Está fantástico. Agradecer ao pastor Nunes por esse material. Você só vai ver, tá, no início aqui, e depois já tem o nome dele, créditos a ele por esse material muito bem produzido. Vamos fazer com os slides, porque está com excelente material. Bom, vamos começar um novo livro, Os Profetas Maiores, as profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel, ok? 9 de março de 2021, Profetas Maiores, livro do ETAD, eu te convido, vai ser bênção, tenho certeza disso, tá bom? Vamos lá? Bom, hoje nós vamos ver Isaías, o profeta das promessas, e, número 2, o Messias prometido. Como tem um material vasto de slide, tá muito bom, então nós vamos ficar com um olho no peixe, outro no gato, nós vamos ficar aqui com os slides e a lição, tá bom? Então, no primeiro momento, Profetas Maiores, aqui um breve parecer, né, uma introdução para nós, bem separado, nós temos a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5 livros da Bíblia, tá ok? Os livros históricos, né, fala da história de Israel, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ok? Profetas maiores, e aqui, profetas maiores, vocês já ouviram falar sobre isso, não é na conotação de serem mais importantes, pelo material, pela extensão dos escritos de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, profetas menores, porque são pouco conteúdo, né? Não é pela importância um profeta maior ou melhor que o outro, ok? Aqui está, né? Maior, menor, pelo tamanho, não pela significância, tá bom? Vamos lá. Novo Testamento, também separado, vai ficar aqui no slide, você vai dar uma olhada. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, esses são os profetas maiores. Aqui, aonde foi a atuação principal, Isaías na Assíria, Jeremias, Babilônia, Ezequiel no cativeiro. Você já ouviu falar nisso? Palavra no hebraico e a transliteração e a pronúncia, profeta Nabi, né? A pronúncia seria Navi, né? Significado de profeta, porta-voz, arauto, quem fala no lugar do outro. Os nomes bíblicos possuem significados importantíssimos. Muitos personagens possuem nomes que fazem referência ao nome de Deus, aos seus feitos. Muitos nomes hebraicos levam 3 letras do tetragrama sagrado. Vejamos alguns exemplos? Essa é a nossa introdução, ok? Yahvé está aí, né? Ou o Yahshua, né? Yahshua, o início de Yahvé, né? Sempre com Yahvé, né? O significado de Isaías, Yahvé é a salvação, né? Aqui do lado está o Yahvé, o tetragrama, nome de Deus, ok? O Yash aqui, Yahu, né? Que seria Yahvé é a salvação. Elias significa Yahvé é Deus. Olha lá de novo, né? Yahvé é Deus. Aqui, os reis, né? Um pouco de qual ano que estava. O ministério do profeta Isaías, Uzias, 783 738, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Eita, nós, né? As carinhas aí é os reis bons e
Acaz e Manassés, os reis só o sangue do cordeiro. Profecias, né, e realizações, vamos lá. Nasceria uma virgem, e Isaías 7,14, cumprimento, tá bom? Tá assim, não vou ler tudo para não tomar muito tempo, tá bem feitinho aqui, profecia, registro e cumprimento, tá? Versículo do registro e o cumprimento, o versículo também. Então, nasceria de uma virgem, profeta viria preparar caminho, revestido com o Espírito, ministério na Galileia, vida sem pecado, curaria os enfermos, purificação do templo, morte na cruz, vitória sobre a morte, salvação oferecida pela fé, volta de Jesus e todo joelho se dobrará. É impressionante como tem, e a maioria deles, israelitas, judeus, que não acreditam, né? Incrível, incrível, né? Incrível, é impressionante como com tudo isso, né? Ele pode não acreditar, né? Aqui eu achei fantástico esse resumo de Isaías, né? Bem, muito bem elaborado. De novo agradecer aqui ao nosso pastor Rodrigues Nunes. Olha lá, Jerusalém, né? Criação e a sua queda, né? Judá infiel, o início de Jerusalém, né? Então começa o Deus de Judá. Aqui está os capítulos, né? Certinho. De 13 a 27, Deus versus as nações. De 28 a 35, plano de Deus. 36 a 39, confiamos em Deus. Aí aqui embaixo vai acompanhando, né, o que estava acontecendo, né? Fantástico. Achei assim fantástico mesmo esse resumo de Isaías, está aí se você quiser copiar ou fazer um print, tá bom? Cadê aqui? Timeline de Isaías, né? A continuação aqui, né? Os anos certinho, né? Olha lá. O início do Velho Testamento, né? Criação, 1800 Abraão, Isaac e Jacó, 1700 José, 1300 o Êxodo, 1922 Judá, Jerusalém, né? E ali o tempo de Isaías em cinza, né? Muito bom, rico material, rico. Olha só a continuação, né? Mostrando certinho uma questão cronológica. Vamos continuar aqui. 66 livros da Bíblia, Antigo Testamento, tema julgamento da imoralidade, Novo Testamento, Messias Salvador. 66 capítulos de Isaías, também 66, de 1 a 39 livro de julgamento, Isaías capítulos 40 e 66, livro da salvação, como ele se parece, né, com toda a Bíblia, né? Isaías é fantástico, né? Aqui, para você ter uma ideia bem legal, foi montado também a organização da Bíblia, né? Pentateuco, 5 livros, histórico, 12, poético, 5, profetas maiores, 5, profetas menores, 12, 39 livros, evangelhos, 4, histórico, 1, cartas pessoais, 14, cartas gerais, 7, profético, 1, 27 livros escritos em grego, o koiné, que é o comum. E aqui o livro de Isaías é considerado um microcosmo, pequeno mundo, é uma réplica, né, uma miniatura, né, da Bíblia Sagrada, né? Ele é uma miniatura réplica de toda a Bíblia, né? Isaías 1:2, ouvi, ó céu, e dá ouvidos, ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Meu Pai amado, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha as comparações, né? Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda do nosso Deus. Capítulo 40, verso livro 40, Mateus 3:3, porque este é, capítulo 40, versículo, né? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Incrível, né? Então aqui ele vai dando esses versículos comparando, né, como Isaías ele é um protótipo de toda a Bíblia. Aqui o rolo, o pergaminho,
Isaías de 1 a 39 fala do juízo, julgamento. Isaías 40, 66 fala do Salvador. Vamos lá para a visão, para quem era Isaías? Profeta messiânico, né? Principal, viveu na época dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés. Seu pai Amós era irmão do rei Amazias, portanto era primo de Uzias e neto de Joás. Segundo a tradição judaica, foi morto por Manassés, sendo cerrado ao meio. Vai, né? Não é brincadeira, não. Escreveu outros livros que se perderam, a biografia de Uzias, segundo Crônicas 26, 22, Reis de Judá e Israel, segundo Crônicas 32, 32. Citado no Novo Testamento mais que qualquer outro profeta. Era conselheiro da corte, era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos. A tradição talmúdica, aceita como autêntica por muitos primitivos pais da igreja, declara que ele resistiu aos decretos idolátricos. Exatamente, né, de Manassés, pelo que foi preso, imprensado entre 2 pranchas de madeira e cerrado ao meio, sofrendo assim morte penosíssima e horrível. Pesa-se que a isso se refere Hebreus 11, 37, né? Está lá sobre essa morte de Isaías, né? Pensam que faz conotação à morte de Isaías. Vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branco lã, como a lã branca. Vinde então e perguntai-me, né? Vinde então e faça, né, uma questão, né? Ai-me, né? Vamos lá? Olha lá, escarlata, neve, carmesim, púrpura. Eita glória, né? Nosso Deus é tremendo. Tudo tem um propósito, né, queridos? Está lá a púrpura, significado reinado, correspondente de Mateus. Carmesim, sacrifício, sofrimento, corresponde a Marcos. A cor, o branco, pureza, justiça, corresponde a Lucas. Azul, celestial, João. Olha que lindo, né, o significado dessas cores. Escarlata, cor obtida de uma pequena larva encontrada nas folhas de um carvalho nos países mediterrâneos, o inseto Cucus ilis, chamado de kermes pelos árabes, nome que deu origem ao vocábulo carmesim. Aí, ó, que legal. Esse corante já era conhecido desde 1700 a.C., pois a parteira pôs um fio escarlate em torno de um pulso de Zera, a fim de identificá-lo como primogênito. Está lá em Gênesis 38, 27. Em Isaías 1, 18, escarlate ou escarlata, esta cor está associada ao pecado. Muito legal, né? Muito interessante. Carmesim, do hebraico Shaná, do qual vem o Shani carmesim, que significa dobrado ou duplicado. A ideia é que se os pecados de alguém forem mergulhados 2 vezes na cor forte do carmesim, do verme conhecido como cocos, eles serão permanentes. Mas se a pessoa confessar os seus pecados passarão a ser tão brancos quanto a neve, ainda que os pecados tenham sido tingidos 2 vezes com a mancha de uma cor permanente na lã, eles serão removidos. Oh, louvado seja Deus! No Antigo Testamento, essa cor é citada 39 vezes. Olha que interessante, né? Nós estamos caminhando, então, na lição aqui. Nós estamos falando de Isaías nesse momento, falamos dos reis. Nós estamos aqui na página, pode colocar na página 9 aqui, né? Que já pula para o cativeiro. Olha lá. Vamos pensar nos slides. Jerusalém Antiga está aí o mapa, né? Piscina de Betseda, Palácio Real, Tumba da Família dos Herodes, Sião, Moriá, está tudo aqui certinho para a gente ter uma ideia, né? Aqui fala dos anjos, né? Anjos mensageiros, arcanjos, chefe dos anjos, querubins associados à proteção e guarda, serafins associados à adoração. Está falando do início, né? Ali, volta aqui, mais a questão da divisão do reino. Esse reino era unido e, de repente, se divide em Reino do Sul e Reino do Norte.
Que mais? O que é? Portanto, mesmo vos dão um sinal. Vamos passar. Aqui as profecias, ok. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto com o caminho do mar, além do Jordão. Na Galileia das nações, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandece a luz. Olha lá, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. É fantástico esse paralelo, né, que tem essa questão, né? Então, o profeta Isaías é levantado por Deus, né? Isaías contém mais promessa a respeito de Cristo do que os demais livros, né? Isso é fantástico. O profeta messiânico, mais um mapa aqui certinho de como estava Jerusalém, a Galileia. Vamos passar aqui. É muito bom, muito, muito forte. Como é que é o nome disso? Muito rico de informações geográficas. Então, tá aí esses slides para você ver que rico que é. Bom, vamos continuar aqui. Nós mostramos mais ou menos o contexto de Isaías, né, o ministério, como ele faz um paradoxo, como ele faz um paradoxo, não seria a palavra, mas como ele complementa, né? Como ele é base do Novo Testamento, da revelação dos evangelhos, no sentido de Jesus, né? Agora, voltando para cá, se alguém quiser esse slide, é só me pedir que eu envio por e-mail, tá bom? Nós estamos na página 7, na época de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Conforme foi mencionado no texto anterior, Isaías, Jeremias e Ezequiel serviram ao Senhor durante uma intensa crise nacional, né? Intensa crise. As 3 crises principais podem ser bem lembradas pelo acróstico ABC. A representando a Síria, então vai ficar bem fácil, tá? B representando a crise na Babilônia, C representando a época do cativeiro. Voltando aqui, você pode pensar no ABC, então, cadê você? Olha lá, né? ABC. Assíria, Babilônia e cativeiro. Isaías atuou a Síria, Jeremias, Babilônia, e o profeta Ezequiel, um cativeiro. Então, está aí o acróstico ABC. Vamos lá. Assíria e Isaías, né? Durante o tempo de Isaías, Deus usou a Assíria para disciplinar seu povo. Os assírios ocuparam a região do atual Iraque e Síria. A capital Nínive experimentou um avivamento há cerca de 100 anos antes dos dias de Jonas. A história confirma esse avivamento, mostrando que a nação, em certo tempo, desistiu de vez do politeísmo para servir somente o grande Deus. Imagina, né? A Síria avivada, meu amigo. O avivamento espiritual não durou muito, pois os assírios, ao pouco, se tornaram a sua vida pecaminosa e cruel, né? Sob a liderança do rei Tiglat-Pileser, né? A Síria passou, Pileser, né? Sem acento. A Síria passou a aniquilar todas as outras nações do mundo civilizado, né? Israel, o reino do norte, caiu vítima deste mal, enquanto que Deus salvou Judá, o reino do sul. Lembra disso, né? Reino do norte, e Judá era o reino do sul, Israel era o reino do norte, né? Para livrar Judá, 185 mil soldados assírios foram mortos em uma única noite. Esse é o contexto de Isaías. Nós estamos na página 11, Isaías, o príncipe dos profetas, chamado o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías, foi aquilo que Paulo foi no Novo. A vida de Isaías é fantástica, né? Sua vida, Isaías serviu ao Senhor por mais de 40 anos, em completa liberdade, e continuou servindo mesmo sob perseguição por mais de 20 anos. A Bíblia nos diz que ele começou seu ministério nos dias de Uzias. A sua família, frequentemente os profetas do Antigo Testamento, não tiveram família, né?
não tiveram sucesso no casamento. A esposa de Oséias foi infiel, a esposa de Ezequiel morreu, e a de Jeremias, não, e a Jeremias, aliás, não foi permitido casar. Então, né, a dificuldade aí desse chamado, né? O seu ministério, Isaías, que abertamente repreendeu reis, multidões, rebeldes, é conhecido como profeta corajoso. Ele falou ao rei Acaz que a sua vida estava fatigando a Deus. Eita glória! Pensa num homem cheio de Deus. Embora as massas rejeitassem a mensagem de Isaías, seu ministério não deixou de ser efeito. Quando Judá chegou ao ponto de extinção durante a invasão da Síria, o povo lembrou-se da mensagem de Isaías e retornou-se a Deus. Este avivamento, durante o reinado de Ezequias, durou pouco mais, preservou a nação por mais 100 anos. Naturalmente, muitos outros resultados foram alcançados através de Isaías. Deus concedeu a este profeta a maravilhosa revelação do Messias, a mensagem do Evangelho, preservada 2.700 anos além da existência do profeta. Vale um glória a Deus, né? Nosso Deus é tremendo. Bom, Isaías e os reis de Judá, nós colocamos, está aqui também. Cadê você? Espera lá que eu vou achar aqui. Olha lá, né? Está aqui os reis, está aqui essa cronologia, está no texto 4, na página 12, tá bom? Esses são os reis. Uzias, ele começa com Uzias e termina na mão de Manassés, né? Um pouco de cada um. Uzias foi os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias. Lembra o conhecido texto de Isaías 6, né? No capítulo 6, o rei Uzias morre leproso em decorrência de sua transgressão contra Deus, por entrar no templo, por queimar incenso no altar. Está lá, esse segundo Crônicas 26:16 conta esse momento, né? Fala dessa situação do incenso, aliás, no altar. O reinado de Uzias, que se estendeu por 50 anos, foi uma época de prosperidade e calma, pois ele serviu ao Senhor de todo o coração. Infelizmente, essa prosperidade levou o povo a uma atitude de autoconfiança e negligência, né? Para acabar, né? O sacerdócio também era corrupto e inapto, deixando o povo sem conhecimento correto de Deus. Isaías 5:13. O Jotão, Isaías 6:1, fala da morte de Uzias, que foi Jotão, seu filho, né? Que foi um rei com seu pai por 12 anos, né? Que adoeceu acometido de lepra após a morte do pai. Jotão reinou somente 4 anos. Embora tivesse sido um homem reto, a prática do mal corria pela nação de maneira muito degradante, muito generalizada para ser contida. Imagina, né? Acas, Ezequias e, por último, pior, né? Manassés, que foi um rei terrível, né? Está aqui. Cadê você? É bem provável que durante o reinado de Manassés, Isaías estivesse restringido no seu ministério público. A Bíblia diz que os pecados de Judá eram tão terríveis que os judeus foram considerados idólatras, mais idólatras do que os cananeus, né? Olha lá, embora o nome do rei Manassés não apareça no livro de Isaías, acredita-se que ele reinava nos dias em que Isaías escreveu a última parte deste livro. As figuras de corrupção retratadas por Isaías certamente não são descrições exatas do país durante o reinado de Ezequias, mas sim de Manassés. Que tristeza, né? Que tristeza. Aqui a página, o texto 5 e a página 15 vai falar exatamente dessa questão aqui de ser uma bússola, né? De ser um resumo da Bíblia Sagrada, isso é fantástico. Então, as páginas 15 vão falar sobre isso, né? E agora, na lição número 2, vamos aqui, o Messias prometido, capítulos de 1 a 12, né? Então, o resumo principal, nos capítulos 1 e 5 do livro de Isaías, vemos a salientada necessidade de um Messias,
Deus, na sua misericórdia, ele levanta Isaías, homem de Deus, além de tentar preservar, ajudar, profetizar, além disso, né, ele é aquele que vai declarar, né, o João Batista, né, declarar a vinda desse Salvador, desse libertador. Né? Ao estudarmos o fundo histórico do profeta Isaías, nessa lição, sem dúvida, aprofundaremos nosso conhecimento dessas maiores promessas. Querido, é tão importante você entender essas promessas, porque as promessas nos dão estímulo de continuar, né? No texto 1, na página 19, como já observado, os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias. No decorrer desse tempo, Deus derramou suas bênçãos sobre Judá. Ao invés de manifestar gratidão pelo favor de Deus, a nação se desviou-se. É incrível, né? Eu vou voltar no mapa aqui para você ter uma ideia, para ficar bem claro para você, que eu não consigo tocar nesse mapa aqui, senão eu te mostrava já, que interessante, né? Cadê aqui? Olha lá, tá vendo lá? Tá vendo o amarelo, Judá? Então ficou dividido desse jeito. Israel, ok, e o Judá em amarelo. Então Isaías estava nesse momento, né? A parte de cima já tinha caído para a Babilônia, né? A Babilônia já tinha invadido, e agora é Judá, aliás, né? Perdão, a parte de cima já tinha caído para a Síria, e agora o problema era o Judá, né? O problema era Judá. Tá bom? Cadê aqui? Então, a página 19 fala de um tribunal, né? Ou seja, Isaías vai mostrando que o povo era culpado, né? Juiz, júri e acusação para ter a atenção dos seus ouvintes. Isaías simulou um drama jurídico, no qual retratou Deus como um juiz, intimando Judá para que aparecesse perante um conjunto de cidadãos representado pelos céus e pela terra. Né? Então, ele vai desenvolvendo essa questão, defesa e réu, né? Ele vai mostrando a situação, né, que se encontrava Judá. No texto 3, na página 23, fala da visão do céu, né? Lembra do Isaías 6, a morte do rei Uzias, um grande rei da história de Judá, preocupou muito o profeta Isaías. Obviamente, a estrutura política, a condição espiritual da nação seria profundamente influenciado pela morte do rei. Esse texto é muito pregado. O pastor Hernandes Dias Lopes, um baita de um pastor, tem uma mensagem tremenda sobre Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, né? É tremendo. Agora, se quiser, coloque aí no YouTube, isso vai ser edificado. A página 24 vai falar sobre a visão de Cristo, a visão de si mesmo, né? Aqui algumas profecias dele, né? A visão de uma missão a cumprir, Isaías 6, de 8 a 13, uma tendência natural entre os obreiros é de medir o êxito do seu ministério em termos de sucesso entre os homens, citando totais de convertido, levantamento de vultuosas quantias de dinheiro, essa bobeira, né, humana, né? Vejamos a vida do ministério de Isaías, mesmo antes de iniciar seu ministério, Deus o advertiu para não esperar uma aceitação entusiástica de sua mensagem. Antes, deveria saber que as suas palavras seriam mal acolhidas. Gente, presta atenção nisso. Deus avisou Isaías já que as palavras dele seriam mal acolhidas, com exceção de uma minoria. Tem gente que liga o sucesso de um monte de gente, né, com essa situação, né? É uma pena, né? Ligar, não. Se tem muita gente, né? Ah, daí sim, né? Daí é porque Deus está aprovando o trabalho. Às vezes não, às vezes não. Bom, nós estamos encerrando a lição número 2. Nós pegamos os principais pontos, trouxemos os slides para dar uma boa base para vocês nesse quesito. Eu insisto que eu posso mandar esses slides para vocês, tá? Só passar um e-mail para mim, passo para a pastora Flávia o e-mail, passo para todo mundo que quiser esses slides no e-mail, tá bom? Você pode, às vezes, ministrar isso mais para frente, ou você pode para o seu estudo mesmo, enfim.
Nós encerramos aqui o nascimento virginal de Cristo, né? Há uma profecia, Isaías 7:8, conhecidíssimo, né? A revelação do Emanuel foi concedida por Deus a Isaías num tempo que o povo ainda se lembrava do impacto das 3 invasões assírias à terra de Israel e de Judá. Essas invasões são mencionadas neste capítulo diversas vezes. Devem ser bem compreendidas por uma correta tradução dessas passagens. Acas, rei de Judá, foi avisado pelo profeta para não ir à Síria, pedir socorro militar. Mas esse aviso do profeta foi menosprezado, como sempre. Brincadeira, né? Ele foi e selou uma aliança com a nação. Em seguida, a Síria invadiu a Síria com sucesso, bem como as terras do norte de Israel, 732. Na página 27 vai falar sobre o nascimento virginal, é outro ponto importante da lição, e ela termina falando do ministério e reino de Emanuel, página 29. O Emanuel foi apresentado no capítulo 7 e continha como personagem principal até o fim do capítulo 12. Embora seu nome apareça somente no 7:14, não há sombra de dúvida do que o rei incomparável citado na referência é mesmo Emanuel. Emanuel, Deus conosco, terra de Zebulon, terra de Naftali, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região, sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Mateus 4:15. Deus encarnado, Isaías 9, 6, 7, um dos textos bíblicos mais importantes sobre a divindade de Cristo. Nessa passagem temos uma profecia de que Cristo, uma vez encarnado, vindo no mundo, teria 4 títulos que o distinguiria como ser divino. Porque um menino vos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Primeiro, eu tenho grande dificuldade, por mais que a gente possa amar pessoas, a doutrina dos testemunhos de Jeová e dos Mormons, que não acreditam na divindade de Cristo. Os Mormons e os testemunhos de Jeová são considerados seita, né? Não tem como entrar no cristianismo que não crê na divindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos ver rapidinho. Maravilhoso conselheiro, embora talvez muitas versões da Bíblia dividam uma vírgula esse título em 2, é bem claro que idioma hebraico, que as duas palavras devem ser combinadas. Então, maravilhoso conselheiro. Tem gente que divide essa palavra, mas no original não se divide a palavra. Maravilhoso conselheiro junto. A palavra que em hebraico significa maravilhoso é pele, usada exclusivamente para falar de Deus e suas obras, nunca do homem, né? Então, maravilhoso conselheiro junto. Isaías usou esse título para mostrar que a sabedoria de Cristo é sobrenatural. O apóstolo Paulo expressou essa verdade 800 vezes. 800 anos depois de Isaías, quando escreveu em que todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos. Colossenses 2:3, glória e aleluia. Temos mais uma indicação desse título, trata da divindade de Cristo. Essa expressão ali revela a sabedoria de Deus. Ele é maravilhoso em conselho, grande em sabedoria, Isaías 28, 29. Então, maravilhoso conselheiro, a sabedoria de Cristo. Deus forte é o segundo título de Emanuel. Alguém já disse que a palavra Deus não expressa sempre a divindade, porque muitas vezes é usada para descrever outros deuses. Dr. Edward trata disso no seu comentário sobre o livro de Isaías. Dá 3 razões porque o dito título refere-se à deidade de Cristo. Está aqui um ótimo comentário, está na página 30. Pai da eternidade é o terceiro título de Emanuel. Esse nome sublime deve ser surpreender muitos que pensam que Cristo é somente filho de Deus. Na realidade, o filho salienta a relação de Cristo como mediador entre nós e o Pai. Ou seja, nós temos um mediador, queridos. A função infinita da palavra eterno destaca a sua divindade. Note bem que os 2 conceitos Pai e Eterno aparecem em Isaías 63,
16. Tu, ó Senhor, é nosso Deus Pai, nosso Redentor, e teu nome desde a antiguidade. E o Príncipe da Paz, o último título aqui do Emmanuel, em si mesmo a expressão não indica divindade, entretanto, a paz que vem por Cristo é uma paz sobrenatural. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. O brado de júbilo do último versículo deste canto resume todos os 6 capítulos que tratam de Emmanuel, Deus conosco, a saber, capítulo 7 e 12. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti, vale glória a Deus. Aleluia! Que lição maravilhosa, vale a pena você dar uma boa estudada, vale a pena a lição número 2, com os títulos de Jesus, está fantástica. A lição número 1, ela vai fazer essa introdução aqui toda que nós fizemos com os slides, tá bom? Que manda o seu e-mail que eu te envio também, tá bom? Gente, que lição fantástica. Tá aí, então, um resumo, um comentário das primeiras 2 lições que nós tivemos. Isaías. A próxima lição, queridos, próxima terça-feira, nós vamos falar aqui o dia do Senhor e a esperança para uma geração futura. Deus abençoe, uma ótima semana para você, para a igreja. Deus interceda por nós estamos intercedendo por vocês. Vamos ser bênção nessa cidade, aonde quer que a gente colocar os nossos pés. Deus abençoe.